aí, meu amigo? Fala, minha amiga, tudo bem com você? Cara, espero que você esteja preparado para essa próxima aula que eu vou trabalhar com você a parte de inquérito policial. Cara, inquérito policial sempre é uma aula muito bem pedida no sentido de que não existe muitas provas em que cai processo penal sem estar constado no rol de disciplinas a parte de processo penal. Quer ver? Pedro, onde que está previsto a parte de inquérito policial dentro do direito processual penal ou dentro do próprio Código de Processo Penal? Aqui, ó, artigo 4º até o artigo 23 do Código Penal, mas recomendo a leitura do artigo 28, que vai trabalhar com você uma parte específica ali de arquivamento, cara. Portanto, a leitura desses dispositivos para você que vai estudar a parte de inquérito policial, sem dúvida é fundamental. Então, antes da gente começar o inquérito policial em específico, eu preciso contextualizar você em relação a como se dá a natureza desse inquérito, natureza jurídica e também em que contexto ele se enquadra. Meu amigo, a partir do surgimento de um crime, nasce para o Estado uma coisa que a gente chama de direito de punir, ou ius puniendi. Esse Estado, com o direito de punir, em diversos momentos, ele impetra algo que a gente chama de persecutio criminis. Então, o Estado, sendo detentor legítimo do direito de punir, ele criou ferramentas para instituir aquilo que a gente chama da persecução penal. E é isso, o chamado persecutio criminis, ele se dá da seguinte forma. A perseguição do crime é uma atividade, primeiro, estritamente privativa do Estado. O Estado, ao analisar aquele contexto, ele vai utilizar-se de uma ferramenta, que é o direito processual penal, para gerar todo aquele sentimento de paz social novamente. E essa perseguição do crime, ela se divide em duas grandes etapas. Uma etapa classicamente tida como, primeiro, uma etapa pré-processual. Essa etapa pré-processual, ela é principalmente indagada no sentido de que é uma fase inquisitiva, é uma fase investigatória. E esta fase investigatória pré-processual, sempre você tem que lembrar do seguinte aspecto, cara. É uma fase, por ser constituída pré-processual, uma fase administrativa, não fazendo parte do processo propriamente dito. E além disso, depois dessa fase pré-processual, é claro, nós teremos a fase do processo. E o processo dividido dentro das suas subfases, que seria a instrução probatória e, posteriormente, a execução processual penal. Então, a chamada perseguição do crime, o Estado, a partir do surgimento de um crime, nasce para o Estado o direito de punir. E como ele cria, como que ele instrumentaliza esse direito de punir, Pedro? A partir daquilo que a gente chama de perseguição do crime ou persecutio criminis, o qual é dividido em duas grandes fases, uma fase pré-processual e uma fase processual. Essa fase processual, que é o próprio processo penal, ela é tida, primeiro, a fase pré-processual ela é tida como o inquérito policial. A regra, tá? Só que existem outros tipos de inquérito, Pedro, sem ter natureza de policial? Claro, existe sim, cara. O inquérito policial, na prática, ele é um inquérito, claro, certo? É uma fase investigativa pré-processual que tem uma série de características relacionadas a ele. Portanto, quando eu estipulo como sendo uma fase pré-processual, eu daqui a pouco conceituo para você especificamente o que vem a ser o inquérito. Mas antes, sendo o inquérito policial uma fase da perseguição do crime, é claro, por ter natureza de polícia, somente seria admitido a polícia realizar esse tipo de inquérito. E aí eu preciso ir além com você. Eu tenho que trazer o sentido do que vem a ser polícia no Brasil. Então, quando eu trabalho com polícia no Brasil, eu invoco com você o artigo 144 da Constituição. E dentro do artigo 144 da Constituição Federal, é estabelecido um rol taxativo de polícias. E aí a gente tem uma polícia que ela nasce principalmente para quê, doutor? Principalmente, especificamente para inibir o comportamento criminoso antes mesmo dele acontecer. A essa polícia é dada a nomenclatura de polícia administrativa, polícia preventiva ou até mesmo polícia ostensiva. A esta polícia, que a gente chama de polícia administrativa ou até mesmo preventiva, nós temos um rol de polícias como, por exemplo, a própria polícia militar, que está lá para ser vista. É aquela polícia que está lá para coibir esse comportamento criminoso antes do acontecimento do crime. Então, é aquela polícia que anda fardada, com a arma à mostra, é uma polícia que está lá
de uma maneira geral para inibir mesmo esse comportamento criminoso. E aí nós temos, cara, que é um exemplo mais prático do que a própria PRF, cara, o cara anda com um fuzil AR-15 às vezes grudado aqui no colete, cara. Portanto, é considerado uma polícia administrativa ou uma polícia repressiva, certo? Então, além da Polícia Militar, nós temos o Corpo de Bombeiros Militares, nós temos a Polícia Rodoviária Federal e aí nós temos também a Polícia Ferroviária Federal. Este rol de polícias, em tese, é um rol taxativo, tá? É bastante importante você lembrar. Só que por mais exitosa que seja essa polícia, doutor, por mais capaz que ela seja, por mais técnica que ela seja, fatalmente acontecem crimes. Como, mesmo que essa polícia ela seja extremamente exitosa, mesmo ela tendo esse comportamento de êxito, na prática ainda acontecem crimes. E aí, quando acontecem crimes, ganha destaque um segundo braço do Estado. E esse segundo braço do Estado, ele é chamado de polícia judiciária ou uma polícia repressiva. Esta polícia judiciária ou essa polícia repressiva, ela tem como característica dois elementos dados pela Constituição Federal. O primeiro deles seria a realização de investigações preliminares. E aqui nós situamos você dentro do rol da Polícia Civil e da Polícia Federal. Dentro da Polícia Civil nós temos o âmbito dos estados, enquanto a Polícia Federal ela age no âmbito da União. Então o meu ponto de interesse com você aqui é o seguinte: aqui eu tenho a Polícia Civil no âmbito do estado e eu tenho a Polícia Federal no âmbito da União. Aqui me interessa para você estas duas polícias aqui, que são, na prática, as protagonistas em tese do inquérito policial. Então, colocado essa noção introdutória para você, é importante você se contextualizar nesse sentido. A questão da perseguição do crime dado pelo Estado, o rol de polícias e quem na prática pode realizar o inquérito policial. E com isso, deixa eu avançar com você trabalhando o conceito de inquérito policial. Então vem aqui comigo. Cara, é muito comum, dentro do conceito do inquérito policial, ser trabalhado uma doutrina de um autor. Esse autor, ele é chamado de Aury Lopes Júnior, cara. Aury Lopes Júnior. Pedro, tem que saber doutrina dentro de inquérito policial? Filho, claro que não. Eu tô citando para você, na prática, o que acontece em relação às principais provas, qual é o conceito que vem caindo, principalmente de acordo com os principais doutrinadores. E aí o Aury Lopes Júnior, nesse sentido, ele ganha bastante destaque. E aí o que eu digo para você a respeito do conceito de inquérito policial? Vem aqui comigo. Primeiro, o inquérito, meu amigo, ele é um procedimento. Ele é um procedimento. E um procedimento de cunho administrativo. Ele é um procedimento administrativo. Esse é o primeiro tópico. Meu amigo, o inquérito, sendo um procedimento administrativo, é como se eu dissesse para você, ele é simplesmente uma formalidade no sentido de preenchimento de um formulário, que a gente vai chamar depois de relatório. É claro, fidelizando uma série de diligências que eu preciso trabalhar com você. Mas nesse ponto, guarde a seguinte informação. Ele é um procedimento administrativo, a prova ela vai trazer para você de duas formas para tentar te enganar. Ela vai dizer que é um processo administrativo, você vai dizer que está errado. Ou ela vai dizer que é um procedimento judicial. Você também vai dizer que está errado. Porque ambos são considerados processos administrativos alheios à área jurídica, alheios à área judiciária, certo? Então, primeiro, ele é um procedimento administrativo. Esse ponto eu quero que você saliente bastante, cara. Ele é meramente um procedimento. E esse procedimento administrativo tem caráter informativo, cara. Pedro, como assim ele tem caráter informativo? Ou seja, ele serve simplesmente para contribuir com a opinião delicti dado pelo Ministério Público. Ou seja, esse Ministério Público, na prática, ele tem algumas prerrogativas. E esse Ministério Público, ao ter algumas prerrogativas, ele vai utilizar-se do inquérito policial para basear uma série de fatores. Por exemplo, a implementação de algumas medidas cautelares que ele vai solicitar ao juiz, ele pode olhar e oferecer a denúncia, ele pode solicitar novas diligências ou até mesmo solicitar o arquivamento do inquérito. Portanto, o caráter informativo do inquérito sempre é muito importante ressaltar com você. Algo meramente informativo, que busca apurar duas coisas. Que busca apurar na prática duas coisas: a autoria e a existência de materialidade do crime, certo? Materialidade do crime. Isso é importante salientar com você. Por quê, Pedro? Porque nutre aquilo que a gente chama de existência do inquérito policial. Pedro, por que deveria existir sempre essa questão relacionada ao inquérito policial? Cara, o inquérito, sendo uma ferramenta administrativa, ele serve sempre para apurar a autoria e a materialidade. No sentido de te dizer o quê? Cara,
O inquérito, ele vai funcionar como uma ferramenta propriamente dita para contribuir, para dar uma noção, um norte ao Ministério Público a respeito daquilo que vem acontecendo na prática. O Ministério, na prática, ele também investiga, só que ele investiga dentro do seu inquérito, que é o que eu vou conversar daqui a pouquinho com você, que é o inquérito ministerial. Aqui, quando eu trabalho com o inquérito policial, de acordo com a Constituição Federal, quem apura a autoria e a existência da materialidade do crime seria principalmente quem preside esse inquérito. E, meu amigo, quem preside o inquérito policial, quem seria essa pessoa? Quem seria essa autoridade? Seria o chamado delegado de polícia de carreira. Delegado de polícia. Sendo presidido pelo delegado de polícia de carreira. E detalhe, eu digo mais, tá? O delegado de polícia de carreira, ele tem uma prerrogativa, primeiro, de estar relacionado precipuamente com ser bacharel em direito e precisa ser de carreira, certo? Algumas prerrogativas, inclusive em uma lei, que é a Lei de Investigação Criminal, que eu recomendo que você leia, prevista lá na Lei 2830 de 2013, que é a Lei de Investigações Criminais. Dá uma lidinha depois nessa lei, é uma lei bem curtinha, que traz algumas prerrogativas dadas ao delegado de polícia e também como, por exemplo, o próprio indiciamento, o qual é uma etapa fundamental dentro do relatório e também dentro do inquérito policial. Então essa seria a definição básica. Então primeiro, deixa eu retomar com você, cara. Trata-se de um procedimento. Segundo, esse procedimento administrativo ele tem simplesmente um caráter informativo, que busca apurar indícios de autoria e de materialidade do crime, sendo presidido por autoridade policial, diga-se o próprio delegado de polícia. Beleza. Com isso, deixa eu estabelecer para você uma finalidade. Se você for analisar a finalidade do inquérito policial, eu diria a você, meu amigo, que a finalidade do inquérito seria dual. Pedro, por que dual essa finalidade do inquérito? Pensa aqui comigo, ó. Por que ela seria chamada de finalidade dual? A finalidade primária do inquérito seria contribuir com a própria opinião delitiva do Ministério Público. Contribuir com a chamada opinio delicti. E doutor, quem tem opinião sobre o crime, quem tem opinio delicti é única e exclusivamente o Ministério Público, tá? A polícia não tem opinio delicti e o juiz não tem opinio delicti. Isso aqui é uma característica precípua e única do Ministério Público. E uma segunda finalidade, além de contribuir com essa opinião do crime, também embasar. Meu amigo, embasar a questão de medidas cautelares. Quando eu trabalhar com você a parte específica de flagrante, cara, de provas e também a parte de prisões, eu relaciono com você, por exemplo, algumas etapas do inquérito são utilizadas para embasar toda a parte do inquérito, toda a parte das prisões. Por exemplo, uma prisão preventiva que é uma medida cautelar. A partir desse momento, essa medida cautelar, ela será embasada no inquérito principalmente utilizando esses indícios de autoria e de materialidade do crime. Portanto, na hora de embasar, muitas vezes o juiz ele leva em conta os elementos colhidos no inquérito. Portanto, eu também posso dizer que ele serve para embasar aquilo que a gente chama de medida cautelar. A implementação de uma medida cautelar. Ok? Essa seria a função dual dada aqui especificamente pelo inquérito policial. E daqui dessa finalidade do conceito, eu quero extrair um terceiro ponto com você. Esse terceiro ponto, a prova ela vai te perguntar sempre como sendo qual que é o conceito de natureza jurídica. Qual seria a natureza jurídica do inquérito? Cara, quando eu trabalho com você a natureza jurídica, filho, é importantíssimo dizer para você o que significa essa expressão natureza jurídica. Pedro, eu não sou da área de perícia, eu não sou da área de direito e não estou especificamente familiarizado com esse termo. Então vem aqui comigo, funciona da seguinte forma. Toda vez que a banca te perguntar alguma coisa relacionada à natureza jurídica do crime, eu quero que você guarde a seguinte informação. Filho, natureza jurídica é o que aquele instituto representa no mundo jurídico, desde a sua classificação até mesmo a sua essência no mundo jurídico. Por exemplo, quando eu trabalho a natureza jurídica do inquérito policial, quando eu migro isso para a esfera jurídica, é como se eu dissesse, cara, para que serve para o direito o inquérito policial? E aí eu diria para você, o inquérito policial é uma ferramenta administrativa, é um procedimento administrativo. Esta é a natureza jurídica do inquérito, ela tem natureza de procedimento administrativo. Vou dar um segundo exemplo, você que está em casa, que é casado às vezes. Cara, qual que seria a natureza jurídica do casamento, cara? Qual seria a natureza jurídica do casamento? Aqui, eu dou um exemplo muito clássico do casamento por conta da natureza contratual. Cara, quando você está na tua casa,
Você é casado, no momento que você casou, você estabeleceu um contrato. Qual que é o efeito do casamento no mundo jurídico? Ele tem um efeito de contrato entre duas pessoas, criando aquilo que a gente chama de entidade familiar, dado lá pela Constituição Federal de 88, lá no capítulo da ordem social. Então, natureza jurídica é essa classificação dela no mundo jurídico. Aqui, quando eu pego o inquérito policial, eu trabalho com o inquérito policial, nada mais é do que um procedimento administrativo e nada mais do que isso. Portanto, essa natureza jurídica ela é importantíssima na tua prova na hora de definir esse terminho aqui. Sem muito problema, sem muita coisa a mais aqui que a gente não precisa se complicar, porque vem muito simples isso na tua prova. Isso que eu preciso que você entenda. Agora, deixa eu avançar com você e explicar algumas outras características e peculiaridades de outros inquéritos também. Então me acompanha para a gente dar uma olhadinha aqui, ó, outros inquéritos policiais. Pedro, além desses outros inquéritos policiais, o que eu tenho que saber? Cara, é claro, existe o famoso inquérito policial, que o inquérito policial é aquele inquérito realizado pela própria polícia. Esses outros, eles são presididos por policiais também, Pedro? Na prática, somente um deles, né, cara? Que vai ser o inquérito militar, que é a polícia militar. Então, esses inquéritos aqui, eles são outros tipos específicos de inquérito. Então, eu já conceituei para você tudo relacionado ao inquérito básico e agora, deixa eu entrar aqui com você com o inquérito militar, parlamentar, judicial e ministerial. Filho, funciona da seguinte forma. Quando eu trabalho toda a tramitação do inquérito, nós temos a seguinte sequência. O inquérito policial, ele é produzido e concretizado e traduzido, digamos assim, em um documento chamado de relatório. O relatório, ele é enviado de acordo com o artigo 23 do próprio CPP e de acordo com o artigo 10, para inciso 1º, ele é enviado diretamente para uma autoridade que a gente chama de autoridade judiciária. Amigo, cá entre nós, se cair na tua prova, para quem é destinado o relatório do inquérito policial, você vai dizer que se for de acordo com o CPP, ele é direcionado para o juiz. Só que na prática isso não é verdade. Na prática ele é enviado diretamente ao Ministério Público quando eu trabalho principalmente com a esfera federal. Tanto que existe uma resolução, que é a Resolução 63 do Conselho Federal de Justiça. E essa resolução estabelece que o inquérito será encaminhado para o Ministério Público, famoso detentor da ação ou titular da ação penal. Então, esse relatório, ele em tese, de acordo com o CPP, ele passa para a autoridade judiciária e é enviado diretamente ao Ministério Público. Este Ministério Público, ele tem aquilo que eu chamei para você lá de opinio delicti. Opinio delicti. Então ele tem uma opinião a respeito daquele crime. Ao ter essa opinio delicti, esse Ministério Público vai olhar para esse relatório produzido e ter três opções. Essas três opções são o quê, Pedro? Cara, ele vai analisar se precisa realizar uma diligência nova e poderá solicitar essa diligência nova à polícia. O Ministério Público ele pode analisar o fato como um todo e pedir um arquivamento ou até mesmo querer oferecer a denúncia e essa denúncia ele oferece para quem, meu amigo? Especificamente para a autoridade judiciária. O juiz aceita ou não essa denúncia aí na hora do arquivamento, quando eu trabalho com você lá no tópico em específico. Mas esse seria todo o trâmite. Então, se você for analisar, o delegado de polícia ele atua aqui, cara, ele atua na elaboração do relatório. Esse relatório tem como destinatário quem, Pedro? Aqui eu quero que você tome muito cuidado. Se você pegar a doutrina, se você pegar as principais questões, anote a seguinte informação, cara. O destinatário do inquérito policial, ele se divide em dois. Ele pode ser um destinatário propriamente dito imediato, que seria, nesta situação, o Ministério Público. Pedro, mas o CPP cita o juiz. Cara, esquece o juiz nesse sentido, porque nós já temos entendimento contrário em relação a isso aqui. Então, se a prova te perguntar quem é o destinatário imediato, você vai dizer que é o Ministério Público. Beleza? Pedro, e quem seria o destinatário mediato? Esse sim. O mediato seria a autoridade judiciária, que no caso aqui ela se concretiza na figura do juiz. Então não dá para você confundir esses termos aqui. O destinatário imediato do inquérito policial é o Ministério Público. Por quê, Pedro? Porque quando a gente trabalha com ação penal pública, o titular da ação é o Ministério Público. Pedro, mas e se for uma ação penal privada? Opa, pergunta muito legal nesse sentido. Se for uma ação penal privada, o titular da ação é o próprio ofendido. Aí sai da esfera do Ministério Público e o destinatário imediato se torna quem? Se torna a pessoa privada, se torna o ofendido do crime. Portanto, esse é um ponto legal para a gente ressaltar a relação do destinatário dentro do inquérito policial. Então, por que eu esquematizei isso aqui para você? Porque eu preciso classificar esses outros inquéritos aqui. E essa classificação desses outros inquéritos, primeiro, inquérito militar, se dá de que forma, Pedro?
Eu só tenho que trazer para você quem preside e como seria no geral esse inquérito. Filho, hoje no Brasil a regra é que a polícia judiciária, ela não investiga a polícia militar. Quem investiga a polícia militar, quem preside a polícia militar é um oficial da polícia militar. Um oficial. Não sei se você já ouviu falar do curso de formação de oficiais, ele vai entrar lá como segundo tenente com patente, cara. Ele entra como presidente do inquérito militar. Hoje a polícia civil ou a federal, ela não investiga os militares. Nesse sentido, será presidido o inquérito militar pela própria autoridade oficial. Portanto, bastante atenção nesse tópico aqui. E inquérito parlamentar, Pedro? O inquérito parlamentar é aquele feito, por exemplo, no âmbito da Câmara dos Deputados, no âmbito do Senado Federal, e esse inquérito parlamentar ele tem como presidente de todo o procedimento a Comissão Parlamentar de Inquérito. Esse instituto chamado Comissão Parlamentar de Inquérito, ela tem como atribuição, meu filho, fazer o quê? Ela vai presidir o inquérito. Só que você não seja bobo, cara. Por quê? Você acha que deputado e senador, eles vão às ruas investigar? É claro que não. Eles simplesmente presidem o inquérito. As diligências são realizadas pela própria polícia, ok? Bastante atenção em relação à CPI. Cara, hoje a polícia também, você já imaginou? O relatório ele é produzido e vai enviado para o Ministério Público, que vai para a autoridade judiciária. Chega lá no juiz, você acha que a polícia ela investiga o juiz hoje na prática, filho? É claro que não. O inquérito judicial, ele é presidido em regra por autoridade judiciária. Diga-se, em regra, o presidente do tribunal que o cara tá vinculado. Portanto, esse aqui ele é presidido por autoridade policial. Gente, cuidado, aqui eu estou falando da presidência dos inquéritos. O inquérito ele varia em relação a quem preside esse inquérito, ou seja, quem manda, quem vai ordenar a questão de diligências. Na Polícia Militar, ou em relação ao militar das Forças Armadas mesmo, seria o cargo de oficial. Parlamentar seria o CPI, depois o judicial seria a autoridade judiciária e, em última análise, deixa eu trabalhar com você a questão do inquérito ministerial. Isso aqui vale a pena eu bater um papinho com você. Cara, já foi muito polêmico no Brasil o instituto do inquérito ministerial no seguinte sentido. Tinha-se como regra que o Ministério, na verdade existia uma rixa entre a doutrina no sentido de dizer que o Ministério Público não poderia investigar. E aí o que aconteceu? Essa matéria ela foi levada até o STF. Até que chegou um momento em que uma ministra, chamada ministra Ellen Grace, ela simplesmente disse a seguinte frase. Me acompanha aqui só para a gente conversar um pouquinho a respeito dessa frase. Ela disse o seguinte: chegou a hora de simplesmente estancarmos essa ferida aqui no Brasil. Ou seja, o inquérito policial, se a atribuição originária é da polícia, olha o nome, cara, o inquérito policial é a atividade privativa da polícia, enquanto o inquérito ministerial é uma atividade privativa do Ministério. Nesta situação, o inquérito ministerial, de acordo com a ministra Ellen Grace, ela diz o seguinte: cara, o inquérito ministerial, ele será presidido por membro do Ministério Público. Seja ele o procurador, seja o próprio promotor de justiça, membro do Ministério Público. E, portanto, não acarreta necessariamente a nulidade do inquérito policial. Sabe qual frase que muitas vezes vem na tua prova? A frase que ela disse. Ela diz que o inquérito ministerial ele será presidido por membro do Ministério Público e conviverá harmonicamente com o inquérito policial. Então ela diz que ele conviverá harmonicamente com o inquérito policial. Então, eles funcionam como se fossem duas ferramentas paralelas. Enquanto está acontecendo o inquérito ministerial, também está acontecendo o inquérito policial. O inquérito policial sendo presidido por autoridade policial e o inquérito ministerial por membro do Ministério Público. Portanto, dentro desse conceito, haverá sim a investigação do Ministério Público pelo próprio Ministério Público, cara. Portanto, esse é um ponto que estanca sua dúvida em relação a isso. Se a prova te perguntar se existe possibilidade do Ministério Público hoje investigar, você vai dizer que sim, só que dentro do seu próprio inquérito, que seria o inquérito ministerial. Porque, na prática, a polícia também ela não investiga membro de Ministério Público. Quem investiga seria o próprio Ministério Público nesse caso aí. Tudo bem? Muito tranquilo. Além disso, você poderia às vezes se perguntar: Pedro, beleza, se é o Ministério Público quem preside toda essa situação relacionada ao inquérito policial, será que o membro do Ministério Público, porque quem vai produzir o relatório nesta situação, filho, vai ser o próprio membro do Ministério Público.
E aí esse relatório quem vai analisar é ele mesmo. Então isso será que geraria nulidade para ele mesmo oferecer a denúncia? Ou seja, o membro que presidiu o inquérito ministerial, será que ele mesmo pode propor a denúncia? E aí nós temos uma súmula. E essa súmula é a súmula 234 do STJ. Essa súmula é específica no sentido de trazer o quê? Cara, o promotor de justiça, que preside o inquérito policial, o promotor de justiça que preside o inquérito ministerial, este promotor de justiça, ele está apto tanto a elaborar o relatório, quanto especificamente a fazer o quê, doutor? A fazer principalmente a denúncia. Ele pode agir nos dois casos, Pedro? Pode. Sabe por quê? Porque o inquérito é uma ferramenta meramente informativa. Eu já trabalhei isso com você. O inquérito ele é uma ferramenta meramente informativa. Então, eu preciso deixar claro que o próprio membro do Ministério Público, nesta situação, ele faz o quê, doutor? Esse membro do Ministério Público ele pode tanto investigar dentro do inquérito ministerial, quanto ele mesmo oferecer a denúncia. Ele mesmo pode. Quer um cara que conhece mais a investigação do que o próprio cara que investigou? Nada melhor do que o próprio cara que investigou o caso relacionar ao oferecimento da denúncia, ok? E, partindo de todo esse conceito geral, vamos resolver algumas questões a respeito principalmente desse tema. Então me acompanha só para a gente dar uma olhadinha como que isso principalmente vem caindo aí nas provas. Então, a primeira questão, ela traz o seguinte: o inquérito policial é presidido pelo delegado de polícia, sob supervisão direta do Ministério Público, que poderá intervir a qualquer tempo para determinar a realização de perícias ou diligências. Filho, primeiro, o inquérito policial, sendo um procedimento administrativo, ao delegado de polícia é dado autonomia funcional. Se é dado autonomia funcional, esse Ministério Público ele não vai interferir nas diligências do inquérito, a não ser que ele precise, que ele ache necessário alguma diligência. Portanto, nessa situação, gabarito dado como errado, porque o Ministério Público não pode se meter lá no inquérito em regra. O inquérito é uma atividade especificamente relacionada ao delegado de polícia. E ele, com muita autonomia, ele vai direcionar toda a ferramenta do inquérito ao longo das diligências a serem realizadas. Ok? Segunda questão. A atividade investigatória de crimes não é exclusiva da Polícia Judiciária, podendo ser eventualmente presidida por outras autoridades, conforme dispuser lei especial. É aquilo que eu te falei, será que outras autoridades podem presidir a atividade investigatória? Aí sim. Agora, será que outras autoridades podem presidir inquérito policial? Aí não. Aí a nomenclatura, eu saio da minha disciplina e entro na disciplina de língua portuguesa. Você tem que analisar inquérito policial. Olha a palavra policial. Policial é necessariamente da polícia, cara. Então não vale confundir. Próximo. O inquérito é um procedimento administrativo que, embora admita o exercício de alguns direitos de defesa e de informação ao indiciado, tem natureza acusatória, é sigiloso e desprovido de ampla defesa e contraditório. Cara, cuidado. Eu nem dei para você essas características relacionadas a ele, mas o ponto dessa questão, ela diz o seguinte, ó. Nesse momento ela fala, ó, embora admita o exercício dos direitos de defesa e informação ao indiciado, não tem natureza acusatória. Cara, cuidado, tem natureza inquisitiva e não permite o exercício de defesa coisíssima nenhuma, e isso daí entra, por exemplo, no princípio da natureza inquisitiva do inquérito policial. Portanto, gabarito errado nessa terceira questão. Perceba, não é muito difícil. O ponto-chave aqui é você analisar os termos técnicos. Analise os termos técnicos, marque bem certinho, esquematiza no teu caderno para você arrebentar depois na prova. Sucesso e bastante dedicação nesse estudo aí, filho.